Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Glória a Jesus. Queria orar com vocês para nós entrarmos em algo bastante importante nessa noite ainda. Amém? O Senhor já tem feito muita coisa nessa reunião, já tem falado bastante, palavras de confirmação para tudo aquilo que Deus está fazendo, e Ele quer continuar fazendo conosco. Então, a gente precisa sair dessa noite com a missão cumprida, de receber tudo aquilo que Ele tem para nos entregar e nós respondermos a tudo isso. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua presença, Pai, pela Tua presença viva, Senhor, entre nós, ministrando, falando, Pai, mexendo conosco. E nós queremos Te dizer que nós estamos abertos, Pai, para aquilo que o Senhor tem para falar conosco, fazer dentro de nós. Aquilo que o Senhor está já provocando em nós, Senhor, que nessa noite possa encontrar neste lugar uma resposta que alegre o Teu coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, você que está acompanhando os nossos últimos cultos, sabe que a gente está numa sequência muito especial de Deus. Se você perdeu domingo passado e domingo retrasado, eu também incentivo você a ir ali no nosso canal do YouTube e assistir na sequência essas duas últimas palavras. Semana retrasada, sobre áreas cinzentas nas nossas vidas, e na semana passada, uma palavra que nós ouvimos da pastora Letícia sobre liderança, mas que também chegou em nós, quanto a nós entendermos uma autoliderança, algumas coisas que são muito pertinentes para tudo aquilo que Deus está fazendo conosco. Na semana retrasada, nós, então, ouvimos sobre nós não nos conformarmos mais com qualquer coisa que lembre a mornidão ou a metade do caminho, áreas cinzentas que nos afastam de toda a intensidade que Deus está nos chamando a viver com Ele e que Ele deseja isso para nós, amém? Todos nós. Ele nos chama para nós sermos quentes, sem nenhuma neutralidade espiritual, não mais contentes com o mais ou menos na nossa vida. E na semana passada, então, sobre a liderança, a autoliderança, antes de liderar qualquer situação, qualquer coisa ou qualquer equipe, qualquer pessoa, nós precisamos, com a ajuda do Senhor, governar a nós mesmos, tomando decisões conscientes, vencendo pressões e resolvendo obedecer a Deus.
E hoje nós teremos o último capítulo dessa minissérie, chamada Áreas Cinzentas. E o último capítulo sempre guarda para nós algumas surpresas que vão amarrando tudo. A gente entende, geralmente no último capítulo, tudo aquilo que na verdade foi sendo trabalhado durante episódios anteriores. Eu creio que existe algo então de Deus para nós entendermos de uma forma muito prática aquilo que Deus está nos levando a compreender. Amém? O episódio de hoje é Vou até o fim. É claro que durante a série a gente vai tendo algumas dicas de como isso vai acabar. E a semana passada, e principalmente você que participou de um live, você ouviu sobre isso. Nós conversamos muito sobre esse ponto, sobre coisas que nós precisamos aprender a terminar, a empreender esforço em cima disso. E é tão satisfatório quando nós conseguimos completar algumas coisas, até as naturais. E eu quero dizer ainda que essa noite é uma noite reservada especialmente, não porque ontem nós tivemos uma reunião maravilhosa de mulheres, ontem não, sexta-feira, é que parece que foi ontem, né, tanto barulho que elas fazem. Não só por isso, mas talvez por isso, hoje essa palavra, por palavras que eu tenho recebido até mesmo durante essa reunião de confirmação, é uma palavra muito para os homens dessa casa. Nós não escaparemos dessa noite, homens. Vocês, mulheres, terão muitos motivos para se alegrar nessa noite, para dizer amém, e fala mais, Senhor. Ele precisa ouvir a tua voz nessa noite. É algo que Deus quer fazer conosco como igreja, mas tem um recado muito especial de Deus para nós, homens. Vocês sabem que essa semana tinha uma porta ali da nossa cozinha, na verdade várias portas da nossa cozinha, que ela estava, porta do armário, do armário da cozinha ali. Então, a gente tinha uma porta que estava ruim, e daí o que acontece? Essa porta, a gente abre ela e ela tem que travar e ficar parada. É uma porta que eu abro de baixo para cima, e ela fica parada com um pistão, né? Um pistãozinho, um negocinho ali. E daí esse pistão foi para o brejo faz tempo. Só que a gente fica meio assim, o que a gente faz essa cozinha? A gente vai trocar essa cozinha, porque a cozinha uma parte dela está meio derretendo já. Então, foi ficando para trás essa porta da cozinha, e daí essa porta é onde ficam os copos e os pratos, a gente usa bastante. Não para a gente pegar copo e prato em casa, a gente escora com a cabeça. Ela também consegue, e os meninos. E daí a gente escora com a cabeça e pega as coisas. Só que ela é uma porta pesada, né? Às vezes machuca a cabeça. Mas assim, o que eu vou fazer com essa porta, né? Vou investir nessa porta, né? A gente não sabe o que faz, né? E às vezes até algumas coisas que a gente faz por causa disso, a gente não sabe muito o que fazer. Será que eu jogo fora? Será que eu boto fogo? Ou será que eu conserto? Agora o pior aconteceu. O pior é que a outra porta que fica na frente, que dela abre o contrário, ela caiu e ficou aberta. E daí uma você segurava com a cabeça e a outra você encostava ali para ela ficar fechada. E é verdade, para cozinhar, nossa cozinha, quem conhece nosso apartamento, não é um grande apartamento, é uma bênção, mas eu não posso chamar ele de grande. E a nossa cozinha, ela é compacta. É próprio para um chefe de cozinha, porque ele está cozinhando, ele com uma mão ele pega um negócio, com a outra ele pega o tempero, a outra ele pega a carne, a faca que está ali, então você só precisa fazer isso aqui na nossa cozinha. E daí, com essa situação, meu Deus, virou um caos, porque você não consegue ficar na cozinha. Porque essa porta fica aberta e daí não cabe. Daí tinha que fazer alguma coisa. E daí eu fui arrumar essa cozinha. O que aconteceu? Eu saí de casa, vim aqui para a igreja, e a hora que eu saí, eu passei naquele negocinho Fernandes ali. E daí eu comprei os pistões, troquei os pistões, né, daquele de pistões, não sei nem o nome, né? Troquei a coisinha.
E o negócio daquela parte ali, ela ficou funcionando, não precisava mais segurar com a cabeça. Calma, não, calma, foi uma bênção. Essa porta, mas pensa no orgulho, Richard, entendeu? A hora que eu abri, faz até aquele barulhinho. E ela ficou parada, não precisava segurar, maravilha. Daí a outra, eu troquei também. No que eu troquei, a hora que eu fechei o pistão, a porta abriu. Eu falei, eu coloquei do ponta cabeça, né? Não, eu tirei foto, eu mostrei ali, dela era, até então, eu também fiquei com essa dúvida, se eu tinha comprado a peça errada, e era 5:30 da tarde já, eu não podia não completar aquela missão. Não, oi? Pois não? Não, foi durante a semana passada, hoje a gente veio para o culto, hoje está fechado o Marins Fernandes, mas qualquer coisa me pergunta que eu dou o detalhe ali. O que acontece é que, a hora que essa porta ela não fecha, foi muita frustração. Porque eu comprei aquele pistão e eu não ia poder falar, olha, arrumei. Fui até o fim, concluí uma coisa que eu sabia que precisava fazer, e esse era o meu papel. E foi muito frustrante. E daí eu troquei, vendo que era a peça certa, tirei foto, coloquei no chat GPT e tal. E daí ela falou, não, é esse mesmo. Ela me deu razão, não, você está certo, alguma coisa ali. Daí eu mudei de lado o pistão, achei que o pistão estava de ponta cabeça. A hora que eu coloquei o pistão, piorou, não abria. Daí, essa porta, como ela abre assim, ela tem 4 dobradiças. Eu falei, a dobradiça está ruim, certeza, né? E daí eu tirei uma dobradiça, dei uma olhada tal, e falei, tá ruim essa dobradiça. Daí eu corri lá no Fernandes e comprei 4 dobradiças. Eu achei que ia ser caro, mas é bem barato, custa R$3. Eu investi R$12. Eu achei que ele tinha até passado o preço errado. E daí eu falei, não, mas porque ela tem um monte de coisinha ali, né? Mas era só R$3 mesmo. Daí eu cheguei em casa e eu troquei as 4 dobradiças. Só que eu troquei as 4 dobradiças, eu fechei, no que eu fechei, eu coloquei com força, assim, daí ela bateu, ela voltou e ela... Automático, cara. Não, eu quase chorei. Ficou muito bom, cara. Daí eu esperei alguém chegar na cozinha. O Pedro, ele trabalha em casa alguns dias, ele estava lá e nada do Pedro aparecer, né? E daí, nisso, já era mais de 6 horas, tal. Eu fui bem correndo, fui e voltei, enfim. E daí, de repente, o Pedro chega lá na cozinha, tal. E eu falei, você viu o armário, Pedro? Ele falou, não. Daí eu levantei, né? Eu estava sentado, fui lá, abri as 2 portas, fez aquele barulhinho. Ele falou, nossa, que legal, né? Parecia tipo uma casa nova, né? Porque o armário voltou a fechar. Daí eu chamei a Helena para ela dar uma olhada também, né? Meu Deus, quanto orgulho, né? Da gente conseguir fazer algo, mesmo que seja muito simples. É muito bom nós conseguirmos completar as coisas e talvez dentro de tudo isso que Deus está falando conosco, esse seja o maior desafio. Talvez uma unanimidade, não para vocês mulheres que estão hoje assistindo igual no MasterChef, quando fica lá no mezanino, assistindo o que vai dar essa noite. Mas para nós, homens, não é verdade, homens? Vamos na humildade. Vamos na humildade que Deus ajuda. Para nós, talvez, seja um dos grandes desafios das nossas vidas. Nós conseguimos completar todas as coisas que nós sabemos que nós precisamos fazer, avançar, dar conta. Enquanto nós estávamos no louvor, uma visão o Senhor trouxe, que foi confirmada depois. Essa visão era uma visão que tinha uma plantação, e nessa plantação era claro que a responsabilidade era de alguns homens. E essa plantação, ela aconteceu, o fruto veio, mas aquele homem não colheu. E aquela plantação, ela ficou naquele lugar. E a palavra foi uma palavra de advertência ali, chamando a atenção de homens. Essa palavra veio agora há pouco para nós. Onde
Existiu uma chuva que Deus estava trazendo novamente, mas talvez por essa forma que Deus fez ou está nos fazendo enxergar, e vai aprofundar isso em nós nessa noite, essa chuva de novo da parte dele está caindo. Mas nós estamos sendo chamados à atenção, porque existe uma postura e algo novo que nós finalmente precisaremos liberar sobre as nossas vidas, porque Deus está trazendo isso para nós, homens. Existe algo que Deus está nos mostrando, que está na nossa frente, sejam coisas naturais ou espirituais, ou talvez tudo junto, que chegou o momento de nós conseguirmos desenrolar essas coisas, avançar em todas elas, fazer com que palavras saiam das prateleiras e sejam as nossas realidades, a realidade das nossas casas. O Senhor me fazia ver, enquanto eu preparava, eu meditava nesses textos, algumas situações muito particulares. Eu via a respeito de situações profissionais, dizem respeito a ocupações, aos nossos empregos, aos nossos trabalhos. E o Senhor me falava que é tempo de empreender força naquilo que Deus está te chamando há muito tempo a fazer. Coisas que Ele vai liberar a partir de um posicionamento de ir até o fim. De chegar até o ponto onde talvez você nunca conseguiu chegar, mas o Senhor está dizendo que existe uma chuva nova, que Ele está derramando sobre nós. Eu vi em algumas outras situações também. Eu via alguns homens paralisados, talvez com coisas que são de Deus para a tua vida, mas paralisados em situações que há muito tempo você não consegue também romper. E é uma luta constante, entrando talvez pela área da pureza dos teus olhos. Mas o Senhor, Ele tem nos mostrado algumas coisas que estão à nossa frente, e nós poderemos alcançar todos esses sonhos, todos esses planos que Deus tem para as nossas vidas, mas será preciso um esforço nessa hora, para nós rompermos os lugares que muitas vezes eram o que nós parávamos, mas o Senhor está mostrando que nós agora temos uma condição nele, por essa luz que Ele está acendendo para nós caminharmos nessa palavra, que nós poderemos romper lugares que ficavam quebrados nas nossas vidas. Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus disse o seguinte: aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, se você puder anotar esses textos, eu acho que eles serão projetados, mas para você entender o contexto mais tarde. Diz o seguinte, é Paulo declarando para a igreja: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. O foco de tudo aquilo que eu creio que Deus está querendo fazer conosco nessa noite tem a ver de nós não mais aceitarmos parar no meio do caminho. A ideia não é começar com força e parar porque ficou difícil. O chamado de Deus para nós hoje é para nós finalmente irmos até o fim, com fé, com coragem, mas principalmente com perseverança. Eu não sei se você já se sentiu em alguns momentos travado na metade de alguma coisa, na metade de um desafio, aquela situação de ter começado algo muito bem, mas por algum motivo a coisa não aconteceu, a coisa não evoluiu. Quando você talvez menos esperava,
Você tentando resolver algo, você tentando avançar em uma área da tua vida, seja ela natural ou espiritual, ou tudo junto. Nesse momento onde você estava quase conseguindo, de repente, por uma situação que vem até você, é como que se tocasse a campainha da tua casa. Ou o interfone, né? Porque a campainha já está ficando para trás também, é só quem mora em casa, né? Quem é que mora em casa? Campainha, tem bastante gente. Sou eu que não moro em casa. Mas eu não sei, talvez você que mora em casa, aquelas visitas indesejadas, você já recebeu, por exemplo, no portão da tua casa, quando tocou ali a campainha e você sai lá fora, de repente uma duplinha, com uma malinha. Quem já recebeu aqui uma dupla de testemunhas de Jeová em casa? Né? Pensa nessa cena. De repente, você percebe, num momento importante daquilo que você está tentando fazer ou avançar, uma dupla na tua porta. Só que essa dupla, para nós, ela se chama cansaço e desânimo. Essa duplinha chegando e batendo na tua porta, tocando a tua campainha, mostrando para você, talvez, uma visão que você não estava tendo daquela situação, mas essa dupla, ela, assim como essa que eu estou fazendo a comparação, ela é muito persuasiva. Quando você tem essa visita dessa dupla, elas sabem muito bem como argumentar conosco para fazer com que a gente, talvez, pare em alguns momentos que são decisivos nas nossas vidas. Mostrando que, sim, algumas coisas estão difíceis demais. Alguns resultados que nós já imaginávamos, nós não estamos vivendo. Algumas respostas que nós estávamos esperando, elas não chegaram. O entusiasmo vai indo embora. E essa dupla, insistentemente, fica chamando a nossa atenção. Muitas vezes, como nós estamos muito preocupados, ou talvez doutrinados, a encontrar resultados rápidos nas nossas vidas, talvez elas também conseguem falar com mais força para nós, com mais convencimento. Porque esse talvez seja um grande problema hoje nosso, nós esperarmos que as coisas aconteçam de repente, sempre. É claro que Deus, Ele faz as coisas no tempo dEle, o tempo dEle é um tempo sempre sobrenatural, que muitas vezes nos surpreende, mas existem algumas situações que nós precisaremos esperar um processo acontecer, um resultado, um amadurecimento, mas é exatamente ali que nós seremos tentados a desanimar em meio a coisas que nós vamos deixando de lado e deixando de empreender força. Jesus, ele conta uma parábola, que é a parábola do semeador. Ela está em Mateus capítulo 13. Depois você estude essa parábola na tua casa, Mateus 13, do versículo 3 em diante. Mas aqui o Senhor, Ele mostra que a semente, ela precisa de tempo e ambiente fértil para crescer. Que nem sempre o resultado ele é imediato. Na verdade, a parábola mostra para nós que normalmente o começo ele é invisível. Um outro texto que fala sobre isso, agora em Juízes, Velho Testamento, anota aí, capítulo 6, é a história de Gideão, que no início da sua caminhada com Deus, quando Deus também começou a mostrar para ele que existiam grandes coisas que estavam à sua frente, no início dele entender todas essas coisas que Deus estava ali trabalhando e mostrando para ele que seriam possíveis de serem alcançadas, ele diz assim: se o Senhor está conosco, por que
Então, todas essas coisas estão acontecendo, atrapalhando um resultado que eu imaginei que já deveria ter acontecido. O contexto vai falar que ele não via resultados, ele via, na verdade, opressão, ele estava frustrado. E a frustração é uma outra coisa que geralmente faz com que a gente comece a questionar se de repente Deus está nos chamando para fazer essas coisas que nós estamos entendendo. A frustração faz nós ficarmos inquietos e nós talvez até mesmo acharmos que nós estamos no caminho errado. Eu não sei se você já teve algum desses pensamentos invadindo a sua mente. Primeiro pensamento, eu não tenho certeza se eu consigo resistir ou ir até o fim com isso. Um outro pensamento, esse desafio, ele é grande demais para mim. Um terceiro pensamento, a oposição do inimigo, ela é forte demais. E a gente sabe que muitas vezes, quando nós nos levantamos para obedecer uma palavra de Deus, um desafio de Deus, nós vamos ter essa sensação. Porque nós vamos perceber uma oposição, isso é fato. Mas muitas vezes essa oposição, quando ela se levanta, ela pode ter o poder de simplesmente nos paralisar no meio de algo maravilhoso. Ou simplesmente eu penso, definitivamente essa vida com Deus não é para mim, a minha realidade não permite. Esses pensamentos que precisam ser caçados literalmente nas nossas mentes, porque o Senhor, Ele nunca quis ou mostrou para nós que nós deveríamos parar no meio do caminho de absolutamente nada. Mas na verdade, é o que muitas vezes nós estamos acostumados a lidar nas nossas vidas espirituais e naturais, ou talvez tudo junto. Com quantas coisas nós temos nos acostumado, então, a não chegar até o fim. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Olha que forte isso. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé, da paciência, receberam a herança prometida. A herança, o resultado, o retorno desejado, foi aqui recebido por meio da fé e por meio da paciência. Mas e nós? O que pode estar nos impedindo de ir até o fim em algumas coisas que Deus está chamando a nossa atenção? Algumas áreas que nós precisaremos enfrentar. Algumas portas de armário que a gente vai precisar consertar definitivamente. Algumas coisas que nós precisaremos olhar para elas, e eu sei que você sabe do que eu estou falando. E dizer para elas que chegou o momento de eu ir até o fim com você. Talvez você tenha se acostumado enxergar até um ponto, mas é incrível o que Deus está liberando para nós nesse lugar. É uma possibilidade de nós avançarmos como nunca nas nossas vidas. Nunca.
Mas o que pode estar nos impedindo para nós entendermos todo esse momento e nós sabermos com quem nós estamos lutando e o que nós precisamos fazer nessa hora? Em primeiro lugar, das coisas que nos impedem normalmente de nós chegarmos até o fim, eu já falei sobre elas agora há pouco, é sobre essa duplinha, o cansaço e o desânimo. Você sabia que o cansaço e o desânimo, eles são, em grande parte, responsáveis para nós não chegarmos até o fim em algumas situações que nós precisamos avançar? O desânimo, na verdade, ele é especialista. Ele é mais que especialista, ele fez um mestrado. O desânimo, ele fez um mestrado em roubar a motivação. Porque quando nós temos uma palavra de Deus, quando nós entendemos algo da parte do Senhor para as nossas vidas, e nós deixamos o desânimo ocupar o nosso coração, talvez até com um argumento verdadeiro, de nós não estarmos enxergando algumas coisas que nós gostaríamos, de nós não estarmos vencendo da forma que nós gostaríamos, ele, sabendo disso, ele consegue roubar totalmente a nossa motivação, a motivação que nós estávamos para cumprir algumas palavras que Deus tem liberado para nós. O desânimo, ele tem esse poder de convencimento, de tirar a única coisa que poderia fazer com que nós alcançássemos aquilo que é espiritual para as nossas vidas e é liberado da parte do Senhor. Em Neemias capítulo 4, vai anotando os textos, eu não vou entrar neles porque senão a gente ficaria muito tempo aqui. Neemias capítulo 4 conta a respeito do povo de Deus, aqui o povo de Judá, na reconstrução dos muros. Aqui no versículo 10 do capítulo 4 diz assim: as forças dos carregadores estão esgotadas e ainda existe muito entulho, muito trabalho a ser feito. Por nós mesmos, nós não conseguiremos reconstruir esse muro. O desânimo faz a obra parecer impossível, mesmo quando Deus já liberou a sua palavra e a sua promessa. O desânimo faz com que as coisas elas se tornem maiores do que elas são na verdade. O desânimo, ele sabe como trabalhar dentro de nós e mostrar coisas que não são tão grandes, parecerem simplesmente gigantes. Mas é uma dupla, o cansaço vem junto com o desânimo, sempre ali de mãozinha dada com a sua pastinha na mão. Por sua vez, o cansaço é mestre em enfraquecer a perseverança. E eu creio que essa é uma das palavras que nós precisamos receber da parte do Espírito Santo nessa noite. Perseverança. E o cansaço é mestre em roubar essa palavra das nossas vidas. Agora no texto de 1 Reis, capítulo 19, Elias, depois de uma grande vitória, desgastado, ele fugiu, sentou-se debaixo de uma árvore e ele chegou até mesmo a desistir da sua vida. Esse era o desejo dele naquele momento. Aquela sensação que talvez você já experimentou em alguns momentos e talvez esteja experimentando agora. Sabe aquele desejo, às vezes, da vida acabar em barranco? Não é? Na verdade, se tivesse um barranco, eu não sei quem aqui conhece um barranco, né? Porque a gente fala algumas palavras de, o pessoal conhece barranco vermelho, né? A gente morou 1 ano e meiozinho numa chácara, a gente sabia muito bem o que era um barranco, e tinha um barranco ali atrás de um campinho de futebol que era maravilhoso, a gente jogava bola, acabava o jogo, a gente ficava encostado ali no barranco, né? O barranco tem esse poder de, aparentemente, trazer um descanso para nós. E foi essa sensação aqui que Elias, ele experimentou nesse momento. E às vezes,
nós estamos achando que esse desejo por barranco é de Deus. Mas é fruto do cansaço, é fruto da fuga, daquilo que o Senhor está mostrando para nós, que está à frente, e Ele está nos fortalecendo, capacitando, adestrando as nossas mãos, para nós avançarmos e enfrentarmos. Mas quando nós paramos para ouvir o cansaço, que ele, na verdade, é real, nós sabemos muito bem como ele aparece, nós sabemos até mesmo a cor dos seus olhos, conhecemos o seu tipinho, conhecemos o tom da sua voz, o tom, não dá para falar tom, que a gente lembra do tom, né? A gente conhece bem a voz do cansaço. Deuteronômio capítulo 25, 18, lembra que os inimigos, eles atacaram Israel, esse texto nos lembra isso, justamente quando eles estavam cansados. O inimigo, ele aproveita o desânimo e o cansaço e o nosso desgaste para tentar nos parar antes da linha de chegada. É por isso que Paulo alerta, Gálatas 6, 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então aqui a gente tem desmascarado essa primeira ação que nós vamos ter que estar atento, que vem contra nós, a partir dessa dupla do inferno, que é o cansaço e o desânimo. E talvez essa dupla você estava acostumada a tratar bem, oferecer uma aguinha, coitado, está fazendo o seu papel. Um dia de sol quente desse, vem aqui ainda conversar comigo, vem cá, senta aqui, desânimo, senta aqui, cansaço, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos falar das desgraças que a gente está vivendo junto. A gente às vezes está acostumado a conversar com quem, na verdade, a gente não deveria nem atender. E o cansaço e o desgaste, eles têm esse poder de convencimento e parecem até amigos próximos, que trarão alguma coisa importante para nós, mas não se engane. Nós precisamos estar atento com a voz dessa dupla. Mas em segundo lugar, nós temos algo não menos importante que também tenta nos roubar deste lugar de nós avançarmos e chegarmos até o fim, até o final daquilo que Deus está mostrando para nós enfrentarmos. E essa segunda coisa se chama incredulidade. A incredulidade, ela primeiro nos paralisa. Hebreus capítulo 3, versículo 19, nós lemos que o povo de Deus aqui não pôde entrar na terra, esse texto contra a respeito da história do povo de Deus, que eles não puderam entrar naquilo que Deus tinha para eles, eles não conseguiram chegar até o fim da palavra que o Senhor já havia liberado para eles, por causa da incredulidade. Eles começaram a jornada, eles viram milagres, mas eles não chegaram àquela terra que Deus havia prometido para eles. Por quê? Porque eles não creram que Deus seria fiel até o final. A incredulidade, ela gera então essa paralisia espiritual. Nós sabemos o que fazer, mas nós não conseguimos dar alguns passos. E isso é bem paralisia. Não é verdade? Muitas vezes não é por falta de saber o que fazer. É uma paralisia que toma conta de nós e nós simplesmente paramos num passo decisivo. É a incredulidade que faz isso. Em segundo lugar, a incredulidade, ela consegue também distorcer a realidade.
Olha só, quando ainda nessa história, os espias, eles foram ver a terra que Deus havia prometido para eles. 10 deles voltaram com um relatório de medo, dizendo que eram aqueles 10. Eles eram como gafanhotos diante dos gigantes. Está em Números capítulo 13 essa história. A terra era boa, a palavra era boa, o lugar que eles visualizaram era maravilhoso em Deus, mas a incredulidade os fez enxergar apenas os obstáculos. E o resultado, em vez de avançar, o povo pensou até em retroceder, em voltar para a vida que eles tinham. A incredulidade faz olhar mais para as circunstâncias do que para o Senhor que está nos chamando a avançar. E é incrível como ela distorce a realidade. Fez com que algo que não era real parecesse real. Eles não eram como gafanhotos perto daqueles homens. Mas a incredulidade cravou aquilo nos seus corações e trouxe o quê? Trouxe uma paralisia. E em terceiro lugar, a incredulidade, ela junto com essa duplinha, daí já é um trabalho de quadrilha. Desânimo, cansaço e incredulidade. É uma quadrilha. Elas se juntam para roubar a nossa perseverança. Não sou eu que estou dizendo isso. Hebreus capítulo 10, 38. Está escrito: meu justo, ele viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Quem não crê, inevitavelmente retrocede. Quando essa quadrilha, ela tem esse poder sobre nós, de convencimento, ela vai então desfazendo tudo aquilo que está à nossa frente, apenas pelas suas palavras e colocações, olhando muito bem para a realidade, para as coisas que são verdadeiras, mas a quadrilha tem esse poder de roubar de nós a visão daquilo que está bem à nossa frente, e que o Senhor já liberou uma palavra, que nós poderemos chegar até o fim, até o destino maravilhoso e abençoado que Deus tem para as nossas vidas. Amém, igreja? A incredulidade, ela faz com que a gente pare no meio do caminho. Talvez como uma areia movediça. Quanto mais nós alimentamos a dúvida, mais nós vamos nos afundando num sistema de desistência. Eu sei que em alguns momentos, continuar simplesmente não é fácil. Mas talvez, são exatamente nesses momentos que nós sabemos que existe algo que eu preciso ultrapassar e que eu nunca ultrapassei, é que a partir daquele passo eu vou enxergar algo que também eu nunca enxerguei. É uma possibilidade de eu conseguir completar aquilo que Deus está falando para mim há muito tempo, que é dele para a minha vida. Talvez seja exatamente nesse momento, onde essa quadrilha tenta nos desanimar, é que nós poderíamos ter essa dica da parte de Deus, que são nesses momentos que nós estamos diante de algo que, se nós rompermos, nós definitivamente vamos dar um passo mas muito importante para avançarmos num nível que nós nunca conseguimos chegar na nossa vida. E eu estou falando isso de uma forma natural, espiritual e talvez tudo junto.
Você consegue identificar hoje algumas palavras que Deus já te mostrou, que estão à tua frente, mas que você ainda não alcançou? Você consegue lembrar de algumas promessas que Deus te trouxe, mas você não sabe por que algumas delas ainda não aconteceram? Ou porque talvez algumas dessas palavras você até mesmo desistiu no meio do caminho? Você rapidamente conseguiria pensar em algumas situações que hoje você sabe que elas não foram completadas ainda? Eu creio que Deus ele está nos chamando, com tudo isso que Ele está repartindo conosco, para nós completarmos todas essas coisas. É o momento. É o momento. Alguns anos atrás, o Senhor ele trouxe uma palavra para nós, para nossa casa. Trouxe uma palavra específica para mim, a respeito de algo que Ele estava colocando sobre a minha vida, que Ele estava liberando. E essa palavra, em alguns momentos ela foi alimentada, em alguns outros momentos ela foi deixada de lado, talvez pelas circunstâncias, por todas as coisas que também estavam ali em meio a tudo isso. Mas o Senhor, Ele voltava em alguns momentos a me lembrar dessa palavra, dessa, talvez, estrada ou desse caminho que eu deveria percorrer. Isso são anos. E o Senhor voltava em alguns momentos sempre a me lembrar disso. Que era para eu escrever algo que o Senhor estava me dando, que era para eu completar algo que Ele estava colocando no meu coração, que Ele começou com um trabalho com alguns homens, que eu comecei há muitos anos atrás a desenvolver. O meu amigo Góes, ele me ajudou com boa parte desse conteúdo, onde nós trabalhamos com inúmeros homens. E o Senhor me lembrava em alguns momentos que isso precisaria virar um livro. E as coisas aconteciam, e as coisas de repente paravam, e elas não avançavam. Mas chegou um momento, alguns meses atrás, onde Deus de novo me lembrou dessa palavra. E eu entendi da parte do Senhor que era hora de eu empreender força nisso. Existia uma palavra de Deus, e ela não estava se cumprindo, porque eu não estava colocando a força que Ele estava querendo que eu colocasse nesse projeto. E eu resolvi então fazer isso. Eu parei algumas coisas e foquei nesse livro. E eu trabalhei nesse livro. E eu trabalhei nesse conteúdo. Eu retrabalhei nesse conteúdo. Resultado, eu acho que semana que vem, a pastora Rosler, ela envia o prefácio desse livro, que já está pronto. Esse livro, Glória a Jesus, ele vai ser lançado provavelmente aqui, também na língua espanhola e no italiano. Uma palavra que Deus trouxe para nós, até mesmo antes de nós irmos para a Itália, a respeito desse projeto. Mas de repente, pode parecer simples isso que eu estou falando para vocês. Nós vamos precisar pegar algumas coisas que nós ainda não concluímos e simplesmente colocá-las diante do Senhor e falar: Deus, eu vou até o fim. Se o Senhor, Ele está te chamando a você chegar num lugar que talvez você nunca chegou na tua vida espiritual, a ser um homem, e agora é com os homens, um homem de oração, um homem de jejum, um homem que tem os seus olhos como olhos de fogo, que brilham pela presença de Deus. Mas talvez em alguns momentos você parou na metade do caminho. O Senhor está te chamando, que é hora de você chegar até o fim. Se existem algumas palavras que Deus já liberou sobre a tua vida, que são palavras ministeriais, de você alcançar alguns lugares que Ele já mostrou que são dele para você, é hora de você pegar essa palavra
e ir com ela simplesmente até o fim. É isso que Deus está querendo provocar em nós nesse tempo. É nós simplesmente não nos contentarmos mais em ficar na metade do caminho, cheio de justificativas. Eu conheço uma boa parte das palavras que Deus já liberou sobre muitos de vocês. E eu sei que muitos de vocês estão na metade do caminho. Mas é hora de nós olharmos para todas essas palavras que Deus tem liberado para nós e nós chegarmos até o fim. Talvez você já avançou muito na tua luta contra a tua própria carne. Mas é hora de você ir até o fim. Não que aquilo que você já conquistou seja pouco, mas tem mais. Se Deus está mostrando para você que tem um outro lugar, é hora de você se colocar neste lugar, de chegar até o final daquilo que Deus mostrou, que é o 100% dele para a tua vida. Se Deus está te chamando para você viver completamente para Ele, é hora de você encarar essa palavra. E nunca vai ser fácil. Nós sempre teremos a companhia dessa quadrilha, tentando nos fazer desanimar e mostrar para nós uma outra realidade, mas a realidade que precisa permanecer para nós é a realidade da palavra que Deus está nos mostrando, que nós devemos entrar. Se talvez você já foi até um nível com a tua própria família, é hora de você ir até o fim. Eu me lembro de um amigo que nós nos convertemos juntos, e ele foi chamado para o campo missionário. E Deus começou a trazer uma paixão por vidas ao seu coração. Ele começou a se preparar para ser um evangelista. Ele foi chamado para a Rússia, ele estaria ali numa base da Jocum. Ele se preparou, ele fez de tudo, mas chegou um dia que Deus falou para ele: antes de eu te enviar, é hora de você chegar até o fim dentro da tua família. E o que ele fez? Ele fez uma reunião. Ele fez uma reunião mais ou menos de despedida. E ele chamou a família dele inteira. E ali, ele apresentou Jesus para toda a sua família, da mesma forma que ele estaria fazendo no campo missionário. E Deus falou para ele que era o que ele estava chamando ele naquela hora para enfrentar na sua vida. Porque ele ia sempre até uma parte. Ele era até conhecido como um cristão, um homem de Deus, mas Deus mostrou para ele que era hora dele chegar até o fim com o seu próprio testemunho. São muitas coisas que eu creio que Deus está fazendo conosco. São muitas coisas importantes, talvez até difíceis de nominar, porque são muito particulares. Mas eu sei que você é uma pessoa sensível ao Espírito Santo e tem a total condição de discernir aquilo que Ele está mostrando para você hoje, que Ele está chamando para você ir até o fim. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim. Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, diz, o Senhor dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim, ou seja, Deus não deixa nada pela metade, porque isso faz parte da sua essência. Deus é completo, e tudo aquilo que Ele faz é completo, e tudo aquilo que Ele está nos mostrando também precisa ser completado. Fecha um pouquinho os teus olhos. Nós estamos diante da presença
do Senhor nessa hora. Não deixa que nada te distraia nesse momento. Amém. Se você puder ficar com os teus olhos fechados, enquanto o pastor Edivaldo ministrava, o Senhor estava falando, e eu vou repartir com vocês uma palavra específica, falando sobre soldados que estão muito tempo, o Senhor mostrava soldados que estão muito tempo na defesa com escudo, e por isso estão cansados, enquanto era para estarem no ataque. E especialmente o Senhor mostrava homens, e falava que o Senhor colocou na identidade do homem uma característica de quem tem resistência e resiliência para travar e vencer o diabo. E esses homens estão indo para a guerra, mas estão ficando só na defesa, ao invés de estarem indo para o ataque. O Senhor também mostrava uma seca e águas paradas, e dizia para que nós clamássemos pelo agito das águas e por novas chuvas. O Senhor também mostrou 2 tipos de homens que estão aqui hoje. Os que estão há muito tempo, como nós falamos, na linha de defesa, quando o Senhor já os chama há muito tempo para avançar e guerrear. Eles largaram a espada, estão só com o escudo. Deixaram a colheita de uma plantação que já estava pronta para trás. E o segundo tipo de homens são os que estão como Saul, os que estão usando a armadura de Saul. Assim como Davi colocou uma armadura que não pertencia a ele. E por isso, e era muito grande, não era ajustada, e por isso estão muito exaustos. O Senhor os chamou para largar a armadura de Saul e usar a armadura de Davi. Fé, convicção de quem são em Deus, é só na armadura de Davi que eles vão ser protegidos na guerra. Amém? Ousadia para dizer como Davi diz: quem é esse, o incircunciso, que ousa ameaçar o exército de Deus, do Deus vivo? É preciso ter clareza da identidade, homem, que Deus colocou em você como líder na sua casa. O Senhor chamou você para exercer liderança. Na casa desses homens que não têm entendido o seu lugar, a mulher tem tomado decisões, porque o homem tem se omitido. O marido é chamado para decretar verdades sobre a sua casa, para ser um pilar na sua casa. Esses homens têm um plano B, caso o plano de Deus não dê certo. Mas eles precisam queimar as carroças, deixar de ter covardia e de se omitirem. Amém? O Senhor tem chamado homens a se posicionarem. Eu sei que eu sou uma mulher, estou falando isso aqui. Mas você ouviu uma palavra de um homem agora dizendo isso para você. O Senhor mostrou 3 pessoas, especialmente, que depois eu vou até essas pessoas e vou falar. E a voz do Senhor dizia: chega, basta. Chega de viver a omissão. Amém? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Você que é homem. Mulher também pode orar pelos homens, amém? O Senhor me mostrava claramente sobre a área profissional dos homens dessa casa. Que é o momento de você ir até o fim com isso. Alguns homens sim têm seu trabalho, mas eles sabem que Deus está falando isso com eles. Que existe algo que é dele para você. E é isso que você precisa passar a buscar a partir de hoje. E até o fim com isso. Existe um trabalho que o Senhor tem para você. Talvez você esteja, talvez não, alguns estão incomodados com o seu próprio trabalho, que tem ou até roubado daquilo que Deus tem para você. Isso é um grande sinal que nós temos do céu. Se existe algo que está te roubando da presença de Deus, nunca isso pode ser da parte dele para você. Existe um incômodo que precisa nos alcançar, homens, nessa noite, a respeito das nossas vidas profissionais.
para nós irmos até o fim com isso. É ir até o fim. É não mais descansar até eu chegar neste lugar que Deus está mostrando que é dele para mim. Talvez alguns ajustes precisarão ser feitos, mas eu não vou descansar até eu fazer esses ajustes que o Senhor está mostrando que eu preciso fazer. Então eu vou entrar em oração, eu vou entrar em jejum, eu não descanso. E eu via também a respeito de homens que estão perdendo para a sua carne. Você não pode mais descansar enquanto isso estiver acontecendo. É você olhar para uma palavra que Deus está te mostrando de pureza e você persegui-la. É hora de ir até o fim. É de você não descansar mais, é você orar, é você chorar, é você se quebrantar, é você se arrepender e ir até o fim, porque existe algo de Deus para você viver. Ele não está querendo te punir ou te tirar de alguma coisa, Ele está querendo te colocar em algo que é muito maior, mas você precisa decidir ir até o fim. É hora de nós irmos até o fim. É hora. Eu queria fazer o seguinte então. É claro que essa é uma palavra para todos nós, mas eu creio que é muito específica para os homens dessa casa nessa noite. Enquanto nós estivermos adorando, eu queria te convidar, homem, a vir aqui à frente. Todos vocês. Porque nós vamos orar a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida. E que essa noite vai ser um marco do Senhor, para você startar todas essas coisas que estão à frente, e talvez por diversas situações estavam paralisadas, mas hoje você vai decidir enfrentar todas essas situações que o Espírito Santo está te falando, e simplesmente com a ajuda e com o poder dele, chegar até o fim. Amém? Então, enquanto nós adorarmos, vem aqui à frente, homens. Todos vocês, mesmo que você ainda precise entender completamente isso, não perca essa oportunidade que está diante de cada um de nós, homens dessa casa, de nós podermos avançar e levarmos as nossas famílias, as nossas casas, alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, mas também será vivido, será experimentado pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Existem alguns posicionamentos, é claro, que eles alcançam gerações, e essa é uma noite de enfrentamento, é uma noite onde nós precisaremos nos posicionar, para nós liberarmos uma bênção também que vai alcançar a nossa casa, os nossos filhos, mas nós decidiremos simplesmente, nessa noite, ir até o fim, com aquilo que Deus está mostrando, que é dele para a minha vida, e que é uma postura e um posicionamento que eu preciso abraçar nessa noite. Se coloca diante de Deus agora, homens. Começa a falar, Espírito Santo, que o Senhor está me chamando a atenção. Se você ainda não entendeu, peça isso nessa hora. Deus, qual é a área, qual é a situação que eu preciso ir até o fim? E começa a dizer isso a Ele. Eu quero, Senhor. Eu quero dar esse passo nessa noite de ir até o fim. Enquanto nós adorarmos, você vai fazer essa oração. E eu queria chamar vocês, mulheres, talvez as esposas, as mulheres que são líderes dessa casa, a virem e orarem por esses homens. Começa a liberar da parte do Senhor uma coragem. Começa a liberar sobre esses homens, talvez sobre o seu marido, seus filhos, uma perseverança que foi perdida por algumas situações. Começa a liberar sobre eles uma palavra de continuidade, de completude em todas as coisas que agora estão em andamento na vida deste homem. Libera agora da parte do Senhor. Libera. Jesus maravilhoso
inspiração para prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem. Eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz